Voltemos para a parte 2, que a live tá muito boa. Muito boa. E aí, ó. Pronto. Esperando a galera. Para continuar falando desse assunto top e polêmico no Vale do Eco. Vamos lá, Fernando já chegou. Isso. Então tá conectando aí. Ei! Ei! Muito bom. Então, Fernando, tá, Alguém corre, perguntou fala. aí, Lógico que a live tá alguém, incrível. alguém falou sobre a questão de falar sobre epífise, né? Eu acho que está querendo falar sobre a glândula pineal, né? A parte da epífise, a glândula pineal. A gente tem que entender o seguinte, a glândula pineal, ela é pequenininha, fica no meio da cabeça, ela é a glândula que secreta o DMT, o dimetiltriptamina. Então, ela traz as sensações etéreas, energéticas na gente. A nossa vida ela é muito composta de calcificação pela glândula pineal. Não é só o flúor, que todo mundo fala, o flúor. Não, gente, assim, açúcar demasiadamente, flúor sim, ele calcifica também, mas o flúor de menos. Se for pensar no nível de estresse que a gente tem, calcifica demais a pineal. Então a ideia seria o quê? Eu ir para um caminho de descalcificar a glândula pineal para justamente eu buscar o quê? Que essa energia flua e quando tiver um íncubus ou súcubus na minha vida, que é o tema da live, eu saber identificar e eu saber me liberar dele. Foi o Wolf Silva, né? Saber liberar isso. Mas como é que eu libero isso? Através de quê? Da pineal. A pineal é como se fosse a nossa antena. A pineal é a antena da nossa casa. Então, por exemplo, vocês, todo mundo tem internet em casa, né? Vocês estão aí, vocês estão com internet. Se vocês estão com internet, imagine, tem uma antena na casa de vocês. A casa de vocês é o seu corpo. Tem uma antena aqui. Essa antena, ela fica aqui jogando frações de energia para o universo e esse universo recebe de volta. Então, o que, que você está jogando para o universo? Você precisa se liberar disso, você precisa soltar isso em você. E precisa crescer como pessoa, sabendo sempre que post do Instagram e mensagens bonitas são lindas quando você vive aquilo. Não dá para você dizer, ai, cuidado com quem você dorme, e você está se transando com todo mundo. Não dá para você falar, não, a culpa é do demônio. Putz, mas a tua vida tá horrível. Então, o demônio está se aproveitando de você. Vamos jogar a culpa pra gente. Se tem demônio, ok, tem demônio. Mas se não tem demônio, ok, não tem demônio. Não importa a tua visão, importa que a gente tem que fazer uma varredura na nossa casa. E para varrer a nossa casa, a gente precisa estar com a glândula pineal bem ativada. E é por isso que eu sempre falo, tanto na ordem magnética, como nos cursos que eu já dei na minha vida, que a gente precisa estar num nível de estresse menor. Quanto maior o nosso nível de estresse, mais a gente fica suscetível ao quê? Doenças no estômago, no intestino, nossa pineal fica calcificada, a gente perde contato com as coisas que deveríamos perder contato e a gente fica suscetível a essas forças deletérias que podem ser ocasionadas por amigos, amigas maravilhosas, amigos maravilhosos, maridos maravilhosos, namoradas ou namorados maravilhosos, que no final não são. Então, perceba quem está do seu lado e tome cuidado para você não jogar a culpa para ele e de repente é você. Então, perceba a tua energia. Por que, que você está assim, com ele ou com ela? E aí faça uma pergunta dentro de você e veja a resposta. Tá? Porque íncubos e súcubos é muito pesado, a gente está em outra esfera. Aí a gente está trabalhando daqui a pouco vampirismo, que é uma outra coisa, né, Paula? Sim, com certeza. Inclusive, né, na live anterior, tinha uma pergunta que eu guardei, que eu acho que, se eu não me engano, é do mesmo rapaz, que ele pergunta o que fazer em relação a uma pessoa que gosta de ser Vampirizado. vampirizado por íncubos e súcubos. Não faço a Então, menor ideia. se você gosta de ser vampirizado por um demônio, né? Porque se um incubus ele é um arquétipo de um demônio, você gosta de ser vampirizado por um demônio. Então, você está sendo escravizado por algo. Isso a gente poderia dizer na psicologia, que você se sente rejeitado, talvez, mas não é rejeição, qualquer rejeição não, tá? É uma rejeição muito profunda
e uma rejeição provavelmente ou de homens ou de mulheres, mas muito forte, num nível transcendental que você gosta disso. Então sua cabeça inverteu, porque ela procurou uma saída. Então, se isso acontece com você, eu diria sinceramente para trabalhar a rejeição. Caso você goste disso, porque não é correto gostar. Porque é uma coisa que te tira energia. Você fica sem energia. Mas assim, gente, presta atenção. Você fica, eu também tô sem energia. Então será que é íncubus? Não, não. Você tem que ter relatos disso acontecendo com você. E isso é porque a sua vida foi feita assim. Quem deixou eles entrarem foi você, né, Paulo? Sim, sem dúvida. Fernando, tem uma pergunta. Alguém perguntou, você já falou, mas acho que a pessoa não pegou para a live, o que exatamente significa súcubus? Eu sei que é do latim, né? Sub, Súcubus íncubus. súcubus vem do latim súcuba, que significa prostituta. E súcuba significa cuba, né? Uba significa abaixo. Então, é um demônio que fica de baixo e eu fico por cima. Porque é o homem que domina. Então, deitado abaixo de mim. Súcuba, uma prostituta. E íncubus Sim. é em cima. Ele fica em cima da mulher para forçar um estupro. Então ele fica em cima, vem do latim em, sobre. Sim. Fernando, eu queria falar duas coisas, né? Uma que você falou da sedução, da fascinação, e eu me lembrei que os filmes de vampiro, ou quase todos, pelo menos os que eu já vi, o vampiro ele não é bonito. Ele Mas é dificilmente é um homem sedutor. bonito, mas é Mas é sedutor. extremamente sedutor. É impressionante. Eu me lembro daquele Drácula de Bram Stoker, né? Naquele caso, ele é um vampiro e é um súcubo, né? Porque ele se aproveita lá da energia sexual da mocinha, né? Mas ele só vai quando ela permite. E você vê, ele é um vampiro horroroso, mas até quando ele tá com quando ele tá lá fantasiado de vampirão mesmo, aquela roupa, aquele cabelo branco, lá, aquela coisa toda estranha, ele consegue ser extremamente sedutor. Impressionante. Sabe por quê? Porque foi o que o Alan falou aí e eu tinha ressaltado. A sedução, todo mundo pensa que é você fazer alguém se apaixonar por você. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. Sedução é você ter uma persuasão, é você ter um encantamento diferente. Assim E que a nem Fernando. sedução. Oi? Assim que nem você. Quando você fala essa sedução, esse encantamento, não tem que resistir ao charme do mestre, né, gente? Vamos lá. Então, assim, a sedução, ela quebra o fator crítico. Aí que está o segredo. A sedução quebra o fator crítico e aí você consegue entrar no inconsciente. Então, onde que eu quero entrar? A fantasia da pessoa é aonde? É lá dentro. Eu entro e me instalo como um sigilo. Por quê? Porque a sedução, ela permite você entrar. Tipo, deixe-me entrar. E você entra. Deixe eu entrar. Quer dizer, é o vampiro te convidando, é essa a sedução. E uma coisa interessante, foi citado aí o filme Entrevista com o Vampiro, do Tom Cruise e do Brad Pitt. Preste atenção. O Brad Pitt no filme, Lestat, né, se eu não me engano, o vampiro, ele tenta de tudo uma puta sedução com o Tom Cruise. Só que o Brad Pitt, ele não faz papel de gay. Ele é um hétero, só que ele olha pro Tom Cruise cheio de sedução. Cheio das paradas. E o Tom Cruise quer fugir dele. Ou seja, não tem a ver com masculino ou feminino. Não tem a ver com sexo. Tem a ver com quebrar o fator crítico do Tom Cruise para que ele pudesse morder e ele pudesse ser um vampiro também. Então a ideia da sedução é porque todo mundo entendeu que a sedução ela quebra esse fator. Quebrou esse fator, fica tudo fácil de você entrar. Entende? Independente de quem seja. Porque o lance todo está na sedução. É esse que é o grande segredo. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu faço depois. A Anice, nossa irmã lá da Ordem, beijo, está perguntando como nos proteger, né? Acho que eu entendi. Ela tem, né? Um amigo que ela tem medo de vampirizar. Então, como se proteger e proteger ao amigo, já que existe um amor muito grande, essas coisas. A gente gosta muito da pessoa e acaba mesmo sem querer vampirizando a pessoa. E como é que a gente pode lidar com isso, Fernando?
Ó, o Léo Neves falou que o Brad que é o seduzido. Então eu confundi. É muito antigo o filme. Um dos dois Ah, era seduzido. é. Mas é isso aí. Então, o que que acontece? É a da Janice, né? Beijo, Janice. Então, assim, o que que acontece? Essa palavra vampirismo é você sugar, né? Mas se você permite isso com alguém que você gosta muito, você faz nele, ela faz em você, eu acho isso sinceramente lindo. Porque a conotação mudou, gente. Vou dizer pra vocês, é mais ou menos assim. Eu tenho relação sexual com a minha namorada. Eu vampirizo ela, dando tudo meu pra ela na relação sexual. Ela, com consentimento, autoriza, e ela me vampiriza, e eu, com consentimento, autorizo ela a pegar tudo de mim. Eu pego tudo dela, ela pega tudo de mim. Então ela fica com a minha energia para ela, eu fico com a energia dela para mim. Mas é minha namorada, é minha mulher, eu confio. Olha a diferença. Então esse vampirismo é totalmente aceitável. Agora, a classe mundial hoje vampiriza totalmente errado. Vampiriza amigo, vampiriza namorada pra machucar, ou a namorada vampiriza o homem pra machucar, tanto faz, dos dois lados. Aí que tá o erro. Então, assim, existe essa parte consensual da troca. É a troca gostosa, do tipo assim, olha, eu vou dar tudo pra você aqui que eu posso. Né? Você troca essas coisas, é bem gostoso, é bem legal isso quando tem esse relacionamento, né, Paulo? Sim, com certeza. Sem dúvida. Troca é troca, gente, consentimento, tá? Agora, quando não é unilateral, aí complica, né? E aí dá ruim. Tem uma pergunta aqui. A energia dos pais pode atrapalhar nos filhos também? Óbvio! Com certeza! E pode crer que é uma das coisas que mais acontece, tá? Vou pedir para o Fernando a opinião dele também, mas o que eu vejo muito, muito, muito é a questão da projeção, tá? E eu não estou falando de íncube e súcubo nesse momento, é uma questão de vampirização mesmo. Tem muita gente que tem filho, muita gente mesmo, porque disseram que tem que ter. Ah, tem que ter, tem que ter. Mas não tem o filho não é fruto de um ato de amor, ele é só fruto de uma necessidade social, tá? E aí a pessoa vai projetar naquela criança as frustrações dela. Então, assim, eu vi, né, a pessoa que eu conheço, o pai é dentista, se eu não me engano, e o menininho lá com 1 ano de idade brincando com os aparelhos e o pai posta assim, é, o futuro doutor fulano já brincando com seus aparelhos. Então, assim, pra gente, né, pro geral, é uma brincadeira. Ah, imagina, ele tá brincando, né? Porque é na minha profissão, mas ele já está projetando que aquela criança vai seguir a profissão dele. E aí aquele menino resolve ser ator. Nada a ver. Não, mas meu filho tem que ser. Meu pai era dentista, eu sou dentista, meu avô era dentista, meu filho tem que ser. E aí, desde cedo, ele começa a vampirizar aquela criança ali. Entendeu? Projetando, projetando, e a criança fica sugada. Outra forma de vampirizar também, gente, os pais não fazem isso de sacanagem, tá? Mas é assim, encher a criança de tarefa, né? Nossa, meu filho estuda inglês e espanhol, e não é o acúmulo para a criança ficar cansada, é colocar a criança num contexto de competição. Se ela não souber aquilo tudo, se ela não fizer aquilo tudo, ela não vai ser a melhor, né? E isso, gente, é péssimo, mas não é o tema da nossa live, né? A gente fala sobre isso outro dia. Desejar uma mulher que já fiquei é vampirismo? Desejar, não. Essa pergunta básica, não. Você deseja É. alguém que você já ficou? Se você deseja, não. Não tem problema. O que que você está fazendo com esse desejo? Exatamente. Como você está desejando? Como você está desejando ela? Porque assim, você é solteiro e gosta de uma mulher que você já ficou, tá ok. Agora, você está namorando, está casado e está pensando em outra mulher, isso pode ser um vampirismo. Porque o seu pensamento com ela, com certeza, são pensamentos provavelmente sexuais. Né? Então, esse pensamento pode trazer uma energia deletéria. Aí sim pode se tornar um íncubus ou súcubus, pensando na forma simbólica arquetípica que a gente traz aí. Como eu disse na primeira parte da live, íncubus e súcubus vêm de 2.400 anos antes de Cristo, vem lá da Mesopotâmia. Então a gente está falando de algo extremamente milenar, de 4.000, 5.000 anos atrás. A gente não está falando algo da nossa era, né?
nosso século. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E Exatamente. como a Mari falou, exatamente o que a Marileide falou, tudo é pai, tudo é mãe e tudo é sexualidade. E eu sempre vou dizer isso, porque o nosso mapa vem do pai e da mãe, e a sexualidade, ela é a nossa transformação alquímica, porque a Kundalini é a energia sexual. Então, se a Kundalini não tiver de verdade vibrando, talvez eu seja o vampiro, mal. Mas se ela estiver vibrando e eu estiver fazendo coisas boas, não. Eu sou apenas um canalizador de energias. Né? Sim. Pergunta aí. Quebrar o fator crítico tem a ver com eliminar o medo, Fernando? Se você quebrou o fator crítico imagina que é a mente consciente. Então a parte racional. Então quando a gente falou da sedução, ela quebra essa parte racional. Se quebrou essa parte racional, você entra de bobeira, ó, você faz um drible, você é jogador de futebol, você faz um drible, e aí o goleiro fica com aquela cara assim, tu chuta e a bola, só tá você e o gol. Então quebrar o fator crítico é ficar só você e o gol. É você jogar a bola para dentro do gol, entende essa metáfora? É a mesma coisa. Então a sedução quebra esse fator crítico. Então tudo entra no inconsciente. Se entrou no inconsciente, vai ser instalado. E é isso que acontece. Se for instalado, vai se tornar uma realidade. Sim. Tem uma outra pergunta aqui. O seduzido dá a permissão. Então, de quem é a culpa? Não vejo como culpa, mas vou deixar para o mestre aqui responder. Vamos lá. Vamos lá. O seduzido autoriza. Mas quem está seduzindo, se estiver seduzindo com o propósito de vampirismo, esse é o culpado. Se a pessoa estiver autorizando, ela não necessariamente é culpada. Culpado é quem faz o ato de propósito. Você, quando sai pra noite e sai transando com qualquer homem ou com qualquer mulher, você racionalmente sabe que está fazendo aquilo. O culpado é você. Se você vai transar sem camisinha, com quem for que seja, é a sua regra. Seu corpo, suas regras, sua lei. Então, assim, não há problema de a pessoa deixar a sedução. O problema é quem está fazendo. Você que tem que ser forte para ver quem está te seduzindo. E lembre-se, sedução não tem nada a ver, porque sedução é um estilo de vida. Eu ensino muito Sim. isso em fascinação. Eu fiquei conhecido no Brasil e em vários países do mundo pela fascinação, pelo olhar. Porque a fascinação seduz, então ela consegue ter a persuasão forte. Então, quando eu vou numa loja comprar alguma coisa, pode ser um carro, pode ser um anel, pode ser uma joia, qualquer coisa que eu vá comprar, de qualquer coisa, não importa, a camisa, eu uso as técnicas de fascinação e o vendedor, e muitas vezes é homem. E eu faço igualzinho. Eu seduzo aquele homem. Mas eu não estou seduzindo ele para ir para a cama. Eu não estou seduzindo ele para beijar na boca. Mas é uma sedução, porque eu tenho que envolver ele. É essa sedução que a gente está falando, que é extremamente sadia e que quebra o fator crítico. Eu quebro o fator crítico dele e consigo um desconto melhor, consigo uma coisa melhor. Esse que é o grande segredo. Exatamente. Fascina a moça atendente do espoleto, que fica olhando para a cara do Fernando assim. Lembra disso, Fernando? No Na dia época, seguinte, fala. porque na época alguns alunos meus queriam ver eu fazendo alguma coisa ao vivo, fora do curso. Então a gente foi comer no espoleto, eu fiz ali rapidinho uma coisa, para quem estava ali perceber que não tem nada a ver. A garota não sabia quem eu era, ela não sabia meu nome, ela não sabia o que eu fazia. Nada. E como é que foi, Paulo? Não, foi muito divertido, gente, porque assim, a gente queria ver como é que era. Porque uma coisa, assim, você está numa sala de aula e você pratica com seu colega, o Fernando pratica com você é uma coisa. Agora, não, Fernando, eu quero com uma pessoa que não tem a menor ideia de quem seja você. E aí, e assim, gente, quem não conhece, quem não tem ideia do que seja, na moral, não percebe. Não percebe. Porque assim, não tem nada de mirabolante, nada extraordinário. Fernando ficou olhando para a cara dela. Oi, tudo bem? Boa Não, tarde. você não. Não teve nada Você não disso. Não teve nada Não, disso. Nada disso. venha. Ele olhou para ela e falou alguma coisa, não sei. E assim, mas foi instantâneo. Ela ficou parada, eu entrei com a cara de parva. E aí ele falou, eu quero pedir isso, isso, isso. E ela, tá. E ela não conseguia tirar os olhos do Fernando. Não conseguia. No dia seguinte, nós fomos almoçar na minha praça de alimentação. E ela passou por ele e falou, eu lembro de você. Lembro de você. Foi sensacional, gente. E assim, não é, até complementando o que o Fernando está falando,
Não tem nada de errado, não tem nada de mal. Simplesmente você usa. Vamos colocar, a gente sabe usar a fascinação. A gente não, né? O Fernando sabe usar a fascinação. Então, por que ele não pode usar uma técnica que não é prejudicial a ninguém para que ele tenha coisas boas na vida? É a mesma coisa. Eu sou uma pessoa sorridente. Nem tanto. Mas assim, eu uso sorriso. Oi, gente, tudo bem? Essa coisa simpática. Tem gente que joga o cabelo, sei lá. São técnicas que cada um tem para se criar, como é que chama? Para criar um rapport melhor, né? Para criar aquela empatia para os relacionamentos. E o relacionamento, gente, como eu falo sempre, não é só um relacionamento afetivo e sexual. Relacionamento é qualquer interação que você tem na vida. Se você fascina o jornaleiro que você compra jornal todo dia, ele vai ser seu amigo. Entendeu? Quando você não passa ali às 8h15 pontualmente por qualquer motivo, ele certamente vai guardar o seu exemplar. E vai falar, poxa, ontem você não veio, ou você está atrasado, o jornal que você queria estar aqui. E qual é o problema disso? Você não está fazendo nada de mal para ninguém, você só está melhorando a sua vida e, por conseguinte, melhorando a vida dos outros. Tá? E tem uma pergunta aqui que a pessoa falou, mas desejar as mulheres e homens dos outros seria pecado? Gente, vou deixar o Fernando responder, mas só vou dar minha opinião rapidinho. Fala, pode Que é o falar. seguinte, não, no meu entendimento, como pessoa, como sexóloga, como terapeuta, como tudo, não existe pecado. Pecado é aquilo que no seu coração você julga errado. Seja o que for, seja tomar um copo d'água sei lá, que era do seu marido, da sua mulher, que a pessoa estava esperando beber aquela água e você bebeu no lugar dela. Aí você pecou, você errou. É o que no seu íntimo você julga errado, tá? O que a gente fala de traição, de desejo, de não desejar a mulher do próximo, sei lá o quê, é porque existe a construção religiosa, a construção social e moral que dita regras pra gente. Agora, você imagina uma situação, você está lá, o seu casamento está péssimo, o casamento daquela pessoa está péssimo, você trombou com ela, sintonizou, e por algum motivo, não estou dizendo façam isso, tá? Estou apenas exemplificando. Tá? Você sintonizou com aquela pessoa, ela gostou de você gostou dela, e vocês combinaram ficar juntos. Você não está desejando a mulher do próximo, simplesmente desejar a mulher do próximo ou o homem do próximo, que eu entendo, é você seduzir alguém que não quer ser seduzido por você. É você, entre aspas, forçar alguém que não quer estar com você. Aí eu acho que não é legal. Mas agora, fale o mestre. Não sei, eu acho que sim, é muito complicado essa questão de pecado, né? Você falou bem, Paula. Eu acho que o pecado é uma crença. Porque o que é pecar? Existem 7 pecados capitais. Eu não falei dos 7 livros dos infernos, arquetipicamente? Gula, luxúria, ira. Isso são pecados, se a gente for analisar. São os 7 pecados capitais. Então, o que é pecar? Eu acho que a Paula traduziu muito bem. Vai depender muito também da tua missão, dos teus valores. Quais são os teus valores, né? Porque às vezes, para mim, uma situação é pecar e para você não é. Então a gente tem que estar muito sintonizado com essa questão. A pergunta aqui que eu achei legal, da Janaína, ela botou, quando eu chego perto de algumas pessoas, sinto o chakra básico pulsar. Sei que não é relacionado a sexo. Estaria sugando a energia da pessoa ou estou sendo vampirizada? Depende, Janaína. A tua pergunta é muito boa. Depende. Qual é a sensação que você tem? É uma sensação de energia, tipo de... Nossa, deu até um gás agora. Ou é uma sensação de... Nossa, estou me sentindo estranha, deixa eu sentar um pouco. Qual das duas sensações? Aí você vai ter a resposta para você. Depende qual é a tua sensação. Porque se for a primeira, você sugou. Se for a segunda, você foi vampirizada. Depende muito do como você fica. Porque se você sente o chakra básico, se você sente esse plexo, você possivelmente está se conectando muito com essa pessoa. Então tem que tomar cuidado porque você está se conectando com a parte da criação, da Kundalini. Então isso pode ser bom, pode ser ruim. Aí só tem que prestar atenção na sensação que você fica logo após. Sim. Tem um monte de perguntas aí, já me perdi, mas vamos lá. Alguém perguntou sobre o fetiche do cuckold, né? Do sujeito que gosta de ver a mulher com outra, que gosta de ser corno, mas o casal gosta. Gente, responde aí, Paula, você. Olha só, é o que eu falei do consentimento e da consciência. Se você
a sua mulher e o terceiro fator gostam, estão de acordo e não se sentem mal fazendo, ok. O que é ruim, é péssimo, horroroso, é quando o homem pressiona, ou vice-versa, mas normalmente o homem que tem esse tipo de fetiche, ele já pressiona a mulher para que ela faça aquilo para realizar um desejo dele. Por quê? Gente, Freud, né, dizia aí, né, dizem que Freud dizia, né, eu nunca vi isso registrado em nenhum livro, mas também não vou dizer que ele não tenha pensado, que não me xinguem, tá? Isso é psicanálise. Que existe um fator aí de homossexualidade inconsciente. Quando eu vejo a minha mulher, a minha namorada, transando com outro homem, é parte de mim que está se satisfazendo com aquele homem. Exatamente. Mas eu não tenho coragem de assumir, eu não posso. Mas então, como ela é uma parte de mim, como eu olho para ela como extensão minha, eu me satisfaço através dela. Se está todo mundo de acordo, tudo bem. O que não pode é existir falta de consentimento e nem de consciência, não saber o que está fazendo. Aí não dá. Aí. Né? Ó, essa pergunta aqui, hipnose clínica à vampirização. Aí, cadê? Eu trabalho com pessoas, uma vez fiquei 2 dias de cama sem energia. Com certeza. Na verdade, depende. Pode não ser vampirização, mas pode ser uma troca muito grande entre você e a pessoa. Então, se você... Eu chamo de um puta terapeuta, aquele terapeuta que tira o problema da pessoa, nem que custe ele trazer o problema dela para ele. Isso é um puta terapeuta. Ele quer salvar essa pessoa a qualquer custo, então nem que ele fique com o problema dela, ele quer tirar. Então, se você ficou de cama, provavelmente você sugou tudo dessa mulher, desse cara, para você. Então, talvez não tenha sido uma vampirização. Talvez tenha sido um ato seu, muito bom, como terapeuta, para ajudar aquela pessoa. Aí, como você não tem técnicas ou habilidades para se proteger, você ficou doente. Porque o correto é a gente fazer um atendimento e a gente se limpar. E para se limpar, você precisa de técnicas para isso, né? Sim, sim, sim. Gente, é muito complicado. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Porque assim, eu combinei com o Fernando que a gente vai ficar mais meia hora. Essa meia hora aí já tá... Ah, sim, tem uma pergunta aqui. Fernando, você usou fascinação nessa live? Então, assim, eu não penso em fazer fascinação, eu vivo isso. Quem me conhece, pelo menos há uma década aí, sabe que eu vivo isso. Então, eu dirijo, eu não sei olhar de outra forma, pronto. Então, eu posso comer, eu posso ver um filme, eu estou olhando da mesma forma que eu sempre olho. Eu vivo a fascinação por tatuagem. Fernando olha por dentro de você, você vai estar pensando que ele está olhando por trás, assim, ele está olhando para trás, não, ele está olhando para você. Tá? Gente, essa live, como a primeira parte, a primeira já está no IGTV, essa vai ficar gravada no IGTV, vai para o YouTube amanhã, se Deus quiser. E olha só, compartilhem. Se você tem um amigo, uma amiga, um conhecido, sei lá, qualquer pessoa que você acha que precisa ouvir isso, tá? Por favor, compartilhem. E isso não é para fazer propaganda do meu trabalho ou do trabalho do Fernando, é porque isso é uma necessidade. As pessoas sofrem de falta de informação. Então, assim como vocês estão aqui sendo privilegiados com essa informação, né, essa live que eu e o Fernando estamos fazendo. Pô, domingo à noite a gente podia estar lá, acabei de assinar o Amazon Prime, né? Podia estar lá vendo filme. Não, a gente está aqui, que a gente ama, é o nosso trabalho, a gente adora, mas a gente quer muito ajudar as pessoas. É isso que a gente quer. O nosso objetivo, meu, do Fernando, dos Irmãos da Ordem, de muita gente que está aqui na live, que eu conheço, que o Fernando conhece, é ajudar as pessoas. Então, ajuda uma pessoa que você acredita que precisa ouvir essas palavras, que precisa saber disso, porque talvez você vá ser o divisor de águas na vida dela. Tá? Então, faça isso. Tá? Gente... Qualquer pergunta aí do Breno, só responder. Isso. Do Breno, Fernando, às vezes quando estou dormindo tenho ejaculação, às vezes não lembro, às vezes lembro dos sonhos. Seria os íncubos. Breno, existe uma possibilidade sim de ser, no caso, súcubos, né, para você. Seria a forma da mulher vindo até você, ou do homem, não importa, mas a ideia é o seguinte, se você está ejaculando enquanto você dorme, e tem a ver com um sonho erótico, avalie o teu dia. Essa é a minha dica. Avalie o que você está fazendo da tua vida.
que você faz quando você acorda? Ah, eu acordo, e aí quando chega sexta-feira eu saio para noitada e alopro mesmo. Avalia a tua vida. Porque o sonho, seja freudiano ou junguiano, é uma representação das coisas que a gente está fazendo. Então isso pode ser um sinalizador de você melhorar algum ponto, porque tem alguma energia deletéria presa em você. Né? Não pense que seja um demônio, que isso é muito pesado, mas uma energia que pode estar de alguma coisa, alguma forma de coisas que você tem fazendo durante o dia. E podem estar te prejudicando e te sinalizando durante o sono. Sim. Me mandaram uma pergunta aqui no privado, Fernando, é o seguinte, se essas técnicas, tá, eu acredito que a pessoa esteja se referindo à técnica de fascinação, imagino, se funciona só pessoalmente ou se funciona no virtual também? Então, na verdade, se a gente for analisar, ele funcionaria de tudo quanto é forma. Né? A fascinação é uma técnica que você consegue trazer a atenção da pessoa para você. Óbvio que cara a cara, olho no olho, sentindo energia com energia, sentindo plexo com plexo, sentindo, né, a vibração, talvez, de, olha para mim, da minha voz, a vibração, é muito mais forte, isso é óbvio. Mas é possível de todas as formas. Mas a fascinação, ela sempre foi um objeto cara a cara, né? Porque você está ali, junto com a pessoa. Então você, quando sabe fazer, você consegue unir tudo. Corpo, mente, espírito, alma, você consegue trazer tudo. Entende? Seria mais fácil entender assim. Sim, não, mas funciona. O Fernando está explicando, ele falou, olha para mim, eu automaticamente eu estava tentando ler as perguntas, olha para mim. Sim, porque, cara, é incrível, gente, é incrível. Vocês têm que aprender. O Fernando, quando der curso, vou publicar aqui para vocês, tá? Vocês têm que ter essa. Cara, enfim, vocês precisam, entendeu? Vocês precisam. Gente, essa live vai acabar às 4 da manhã. Tem alguém pedindo aí para você falar sobre projeção astral. Fernando, você pode só dar essa palhinha aí pra gente? Sobre o quê? Projeção? Projeção astral. Então, projeção, viagem astral, visão remota, sonhos lúcidos, são coisas diferentes. Projetar astralmente, viajar astralmente. Então, projetar, você desloca a sua consciência no espaço-tempo. Que, na verdade, o espaço-tempo é uma regra que... Quem disse que a live não está começando agora? Quem disse que vocês não estão acabando de acordar agora no domingo? Quem disse? O espaço-tempo é uma mudança muito drástica na nossa mente como ser humano. Existe uma metáfora para alguns, ou uma crença para outros, que um dia para o ser humano, desculpa, 1000 dias para o ser humano é um dia para Deus. Né? Então, assim, o espaço-tempo é muito diferente nas zonas, primeira, segunda, terceira, quarta. Se você for trabalhar isso em frequência, é muito diferente. Então, assim, quando você fala em viagem astral ou projeção astral, você desloca a sua mente nessa parte etérea. O seu corpo fica. É um pouco aquela sensação, talvez muitos já tiveram, de parece que está com o corpo preso e você está no teto vendo você lá embaixo. Essa cena de você ver você lá embaixo, você acha que é um sonho, mas não é um sonho. Sua mente se deslocou, projetou, ó, ela projetou, pum, fez a projeção. Joga para cima, normalmente. Porque você está projeção astral e você... Na verdade, é o universo que habita na gente. É esse universo que a gente projeta, justamente para trazer essa força e fazer com que a gente entenda que nós somos sempre sombras e pó. E aí que sim que a gente é luz. A gente sempre nasce na luz. A maioria das pessoas vivem um mundo de escuridão, mas elas nunca podem perder realmente o motivo principal da vida, né? Que é a salvação. A salvação das crenças, a salvação dos nossos erros. E realmente se arrepender. Uma coisa que eu posso dizer, talvez até para, não sei se para finalizar a live daqui a pouquinho, é o seguinte: o arrependimento, quando ele é de coração, quando ele é sincero, ele move muitas energias. E você se libera de muita coisa que estava presa em você. Nossa live é de íncubos e súcubos, coisas que a gente vive nos prendendo, talvez filmes, pornografia, pessoas, homens, mulheres. Então, assim, se você se arrepender da sua velha vida,
e começar uma nova vida, uma nova forma de pensar, você se livra desse íncubus, desses súcubus. Então, é você se perdoar. Não é perdoar os outros, é você se perdoar. Acho que o grande segredo, talvez, é você se perdoar e falar assim, nossa, eu me perdoo por ter Isso. deixado a minha vida ter andado desse jeito. Aí Sim, você entra no perdão. É quase um Ho'oponopono, né? É quase um Ho'oponopono, porque você estaria de verdade se perdoando. E se você realmente encontrar esse perdão, você vai conseguir fazer o quê? Que sua vida seja mais flat, sem que essas energias deletérias fiquem vindo e entrando na tua vida o tempo todo. exatamente. E agora, eu tenho uma pergunta. Fernando, imaginando, né, que isso tudo seja uma realidade, que a Bíblia e tal, aquelas coisas todas sejam reais, Lilith é, é um súcubo ou uma deusa? Porque Tem certeza que hoje. Oi? quer botar isso na live mesmo? Sabe por quê? Assim, eu particularmente simpatizo com o mito da Lilith, tá? Por conta do feminismo, sou mulher. Eva, já falei que se eu encontrasse Eva na rua, eu estapeava a cara dela, porque eu falei, pô, essa idiota come maçã e o que eu tenho com isso? Né? Ela fica dando conversa para a serpente e ferra o resto da humanidade, né? Então, eu tenho essa admiração por Lilith, eu leio a respeito de Lilith. Agora, quero saber a opinião do meu mestre sobre Lilith, porque para muita gente ela é deusa, mas você agora falando, eu tenho a sensação de que ela é ou veio a se tornar um súcubo. É, isso aí. Ela foi preconizada como uma deusa, né? E se tornou arquetipicamente uma súcuba. Em latim, um sucubus. E assim, perdeu-se a essência dela há muitos anos e ela se tornou um símbolo de vampirismo. Não um símbolo de trazer o sagrado feminino da mulher. Só que ela é um arquétipo esperto. O que é um arquétipo esperto? Ela é uma energia que se faz de boa, então as mulheres se agradam demais dela, todas, muitas gostam, só que ela é totalmente trabalhada na parte de súcuba, porque ela vampiriza para ela ter o que ela quer, arquetipicamente falando, sem a gente falar de espírito, demônio, qualquer outra coisa. Mas não tem problema você simpatizar, porque você, para ela, a força que ela representa em você não está errada, Paula. Agora, arquetipicamente, o símbolo dela se tornou uma outra coisa. E aí move o nosso inconsciente coletivo de outra forma, apesar que você gosta da parte inicial dela. Então é uma confusão, mas a gente tem que tomar cuidado, porque simbolicamente ela acabou se tornando outra coisa. Sim, exatamente. E é tudo que a gente já conversou antes. Você, de uma forma ou de outra, você traz essa energia para dentro de você e da sua casa, né? Então, claro, eu vou estudar sobre Lilith? Vou, mas a maneira como eu vou olhar para ela é diferente, né? Não olho mais para ela como uma deusa a qual eu gostaria de imitar, porque o que ela representa efetivamente é alguma coisa que está em desarmonia com aquilo que eu preconizo, entendeu? Então, Exatamente. é essa a questão. Como tudo na É vida, igual o gente. caso que Diga. tudo como você vai preconizar aquilo. Por exemplo, aqui eu acho que o Everton falou da ayahuasca. A ayahuasca, a Carol Beats, né? A Carol respondeu, inclusive, muito bem. A ayahuasca, ela é uma planta, né? Uma medicina. Então, a ayahuasca significa cipó dos mortos, que é uma planta, chacrona, e um cipó, mariri, jagube, que eles dois juntos formam DMT, dimetiltriptamina. Então, basicamente, eles vão te dar as sensações de dispersão de consciência. Né? Porque a chacrona tem muito DMT na composição. Então, assim, não é um alucinógeno, é um enteógeno. Então, enteógeno não é alucinógeno, por isso que é permitido. Enteógeno é para você ver dentro de você, é o seu Deus interior. Então, ela ajuda muito na construção, sim. Mas, como a Carol falou, se a pessoa levar a sério. E o que mais tem é todo mundo bebendo esse chá à la vante, como se fala em francês. Você está levando assim, ó, mas não está nem se importando.
Então, assim, tomar cuidado, porque quando você toma o chá, suas percepções abrem. E dependendo das pessoas que estão à sua volta, você capta tudo para você. E aí pode ter íncubos, pode ter súcubos, pode ter asmodeus, pode ter mamão, pode ter tudo ali. Então, tomar muito cuidado o ambiente que você está. Porque quando a tua faculdade crítica cai, quando você bebe ayahuasca ou usa o rapé, tanto faz, você entra no estado etéreo. Então, você está muito suscetível a essas energias. Sim, e isso acontece, inclusive, gente, em rituais, tá? Na verdade, eu acho que é onde mais acontece. Porque uma coisa é a pessoa ter boa vontade, mas já diria minha avó que de boa vontade o inferno está cheio. Então, não, eu vou para o ritual de ayahuasca com o pessoal de branco, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, isso não significa nada, porque quem vê roupa branca não vê intenção. Quem vê dirigente de casa espírita de ayahuasca, seja lá o que for, não vê intenção. Então você pode estar achando que está num lugar legal, né? Que as pessoas estão ali numa boa intenção e você está sendo sugado, você está num ambiente energeticamente horroroso. Horroroso. E aí pode ser muito prejudicial. Então, tudo, voltando, tudo que a gente fala aqui, observa, observa, sente, né? Percebe o ambiente, percebe as pessoas. Porque, gente, de novo, não é moralismo, não é moralismo, mas me explica o seguinte: como é que uma pessoa que é dirigente de uma casa espírita, espiritualista, ayahuasqueira, seja o nome que você queira dar, como é que uma pessoa que está buscando a melhoria espiritual e querendo compartilhar isso com outras pessoas, seja da verdade eu acho ou não, qual é o comportamento que se espera de uma pessoa dessa? Que ela esteja numa reforma íntima constante, correto? Não que ela seja perfeita e não cometa erros, não é isso. Todo mundo erra, todo mundo dá mole, tá? Agora, você vai imaginar que uma pessoa que lida com esse tipo de energia sutil seja uma frequentadora, quanto mais, de uma casa de swing? Entende? Então, não é uma questão de moralismo, é questão do que ela está trazendo para ela e o que está compartilhando com você, tá? E Então, se a gente sabe que esses lugares ocorrem muitas forças deletérias, ou demônios, como vocês querem, ou energias deletérias, ela traz isso para o ritual de cerimonial. Quando ela passa a ayahuasca ou só para o rapé, né, com o tipi, tanto faz, ela está jogando a energia dela para você, só que ela veio carregada de energia, como a Paula falou. Então, você sai mais suado do que entrou. sim, muito mais. E isso explica muita coisa. Você fala assim, pô, mas eu fui no lugar tal, eu fui na casa espírita, eu fui no centro, sei lá, não importa onde você tem, no templo X lá que você decidiu ir, e aí você fala, pô, não adiantou nada, foi estranho, eu me senti mal, me senti pior, né? Porque tudo, gente, é o sentimento, é a emoção que isso vai trazer. É o que o Fernando fala, né? Trazendo para essa questão. Você perdeu o teu senso crítico, né? E aí, quando você recobra, entre aspas, você volta a raciocinar depois daquele momento ali de euforia, você fala, pô, perdi meu tempo aqui, tô pior, né? Deu nó mais ainda, tô me sentindo pior do que eu tava. Aí, gente, não funciona, né? Gente, a Exatamente. última pergunta aqui fascinação pode gerar percepção extrasensorial? Moon Silent, é isso? Com certeza, eu não sei seu nome, mas com certeza. Basicamente, extrasensorial, a gente está falando de múltiplas percepções. Então, a fascinação, ela entra num estado, por exemplo, a fascinação vem lá do Egito. Não vem, mas a informação mais antiga que a gente tem é do Egito. Então, os magos, sacerdotes de Faraó, eles usavam muito e faziam com que as pessoas tivessem algumas alucinações visuais. Mas não tomavam nada. Eles só olhavam para as pessoas e as pessoas tinham umas alucinações visuais. Emerson, então, prazer, Emerson. O que acontece? A fascinação, ela era dita como te prender por encantamento. Então vamos traduzir cientificamente. Eu prendo o teu fator crítico, entro na sua mente, instalo uma ideia boa, né, porque eu sou um homem bom, para te ajudar, e depois saio sorrateiramente. E você fica encantado com aquilo e você se resolve. Então, sendo usado para o lado bom, é maravilhoso. Agora, se eu usar para o lado mal, é horroroso. Como tudo na vida. Eu posso ser um médico anestesista, anestesiar alguém e estuprar a pessoa anestesiada. A culpa não é da profissão. A culpa é da pessoa.
Então, a fascinação, ela é uma arte milenar, uma técnica importantíssima, e quem sabe bem e domina isso consegue muitas coisas na vida, porém, trabalhando sempre para o lado bom. Então, você muda as percepções extrasensoriais da pessoa e você consegue implantar uma ideia no inconsciente dela. Sim, ele continua perguntando, seria o mesmo que o Shaktipat? Shakespeare? É, Não, mas parecido. Parecido. É porque depende muito da forma como você faz. Então, a melhor forma para fazer, Emerson, é realmente você fazendo como a Paula falou. Quando eu fiz no Spoleto, há muito tempo atrás, eu tinha feito, ninguém percebeu. A Paula sabia, mas outra pessoa que estava com a gente sabia. Eu queria mostrar que aquilo funcionava em qualquer lugar. E eu fiz a garota ficar assim. Tem uma hora que eu quase fiz assim, ei, a garota estava no mundo da lua. Ela tinha ficado em transe de olho aberto. Ela parecia, aham. Então é esse momento que eu podia falar assim, ó, já te paguei. Ela, tá bom, eu ia embora sem pagar. Claro que eu nunca fiz isso na minha vida. Mas por quê? Porque o senso crítico dela acabou. Mas ali eu não fiz nada disso. Você faz para implantar uma ideia para ajudar alguém, sempre. tem uma pergunta aqui. Fernando Liberal, o senhor é uma pessoa que vê o futuro das duas pessoas? Olha só, o Fernando, ele não é vidente, tá? Mas ele ajuda muito as pessoas. O Fernando é... Cara, parece que eu tô aqui rasgando seda pro Fernando porque ele é meu mestre. Não, mas assim, é um privilégio poder compartilhar os ensinamentos do Fernando na Ordem. E sim, ele ajuda as pessoas pra cacete, tá? Mas eu vou deixar que ele responda se ele é vidente, né? Se ele faz previsão de futuro. Vamos lá. Não, então, eu não sou vidente mesmo, não. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para as coisas, né? A minha percepção extrasensorial ela é muito forte, porque eu vivo e respiro isso 24 horas por dia. Então, a minha percepção é muito forte. Logo, eu consigo prever algumas coisas, mas não é uma previsão do futuro. Eu prevejo coisas que eu sinto energeticamente que vão acontecer. E em 10 casos eu acerto 9. Mas não tem a ver com, por exemplo, loteria, não tem a ver com isso. É tipo, eu acho que isso não vai dar muito certo se eu for por aqui. E aí eu não vou por ali. E eu descubro logo depois que naquela rua houve um assalto. Naquele momento que eu ia passar. A gente chama isso de sexto sentido extremamente apurado. Basicamente, eu poderia traduzir que a minha glândula pineal ela é bem descalcificada. Né? Então, assim, nesse sentido, existe esse dom premonitório, que não é evidência de, ai meu Deus, vai acontecer tal coisa. Não, é um dom premonitório que todo ser humano, todos vocês, todo mundo pode ter. Basta começar a descalcificar a pineal. Tá? O Emerson falou que viu o cigano fazer, então, Emerson, sim. Eu já tive com alguns ciganos e os ciganos usam muito fascinação, mas muito fascinação. Existe inclusive uma técnica que eu ensino, que é a fascinação da cigana. Eu ensino num dos cursos meus, que é justamente como elas faziam na Califórnia. Então, elas faziam para roubar. E eu ensino como fazer para ajudar. Mas os ciganos usam muito. E Sim, que mais? eu vou só complementar. O Fernando falou o seguinte: ele não prevê o futuro, como ele falou, mas ele ajuda você a construir o futuro que você quer. Ele te ensina ferramentas muito bacanas, coisas maravilhosas para que você construa seu futuro e não seja refém, entre aspas, do que chamam de destino ou acaso, né? Então, resumindo, Fernando sim, ele ajuda para caramba muito a beça, ok? E É ele isso. é um iluminado aqui, a Carol 8 Bits, minha amiga, minha sócia, minha produtora, né? Eu toda hora eu tô falando, Fernando, 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 ela já é sua melhor amiga também, porque Obrigado, eu falo Carol. de você para Não ela o conheço a tempo Carol, todo. mas tudo bem. Obrigado, Carol. O tempo todo. E, gente, a última pergunta. Ó, já teve 25 últimas perguntas, né? Vamos lá. Para descalcificar a pineal para pessoas leigas. A gente precisa de uma live para isso, porque é muita coisa para falar. Eu não consigo falar isso assim, a descalcificação da pineal básica. A gente tem que falar muita coisa sobre ela. Então Essa bora fazer pergunta tem na que ficar para a live. próxima live. Então, vai ficar para a próxima live, tá? Vamos falar sobre descalcificar a pineal e mais uns 40 temas, só que agora me passaram pela cabeça. Então, olha, gente, muito,
Muito, muito, muito, assim, montão de obrigada. Obrigada para todo mundo que participou, que interagiu, que perguntou, né? Fernando, te amo, paixão da minha vida. Gente, quando eu falo te amo, paixão da minha vida, não é no intuito de seduzir e levar o Fernando pra cama, tá? Ok? Fernando é casado, né? Não tem nada a ver. Te amo é o amor que a gente devota a um mestre, a um amigo, porque essa live ficar registrada. Olha lá, tá vendo? Tá dando mole pro cara. Porra, isso é irritante. Isso é irritante, né? E aí, como sexóloga, nossa, tá? Então, Fernando, muito obrigada. Irmãos da live, muito obrigada. Irmãos da live, irmãos da ordem, muito obrigada. Carol, todo mundo que participou, são todos bem-vindos. Sigam o Fernando, @Fernando Liberal Oficial. Sigam a mim, @Paula Manadevia. Compartilhem a live, sabe? Perguntem o que vocês quiserem no direct, que ó, a gente está aí para ajudar a galera, ok? Bom, e da minha parte, primeiramente, obrigado, Paula, por mais um convite. Nada, Paula eu é que uma agradeço. grande, Paula é uma grande alegria na ordem aí, grande magista junto com a gente, fazendo coisas maravilhosas. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Para todo mundo que está aí assistindo, eu não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente da ordem, obrigado de coração, todos vocês da ordem que estão aí. Para quem não é, todos vocês que não são também, muito obrigado aí pela participação, pelas perguntas. E lembre-se sempre, peguem toda essa live e traduzam a seguinte coisa. Perdoem vocês mesmos. Não perdoem o outro. Perdoem vocês, nem que seja 70 vezes 7. Ou seja, perdoem-se o tempo todo. Assim vocês vão ter uma leveza e vocês vão encontrar a paz. E se vocês tiverem a paz, não tem íncubos e súcubos que vai entrar na sua vida. Você vai ter uma vida mais plena e vai atingir as coisas que você precisa atingir para que você consiga ter a famosa prosperidade, que não se trata de dinheiro, se trata de uma coisa, uma sensação aqui dentro que é só tua. E só vai ficar com você pro resto da eternidade. Lembra, nós somos sombras e pó, mas o que fica é a nossa sabedoria, a nossa energia. Então, como que a gente quer ser lembrado? Um Exatamente. E beijo para olha o todo mundo. legado aí. Olha o legado aí que o Fernando está deixando, né? Então, E para quem quiser me seguir, Fernando Liberal Oficial, me manda mensagem lá no direct que eu dou uma olhadinha. Quem tiver alguma outra coisa, isso querendo saber aí. de alguma coisa, manda lá para mim, tá bom? Beijo Isso grande, aí. Paula, Um obrigado. beijo. Obrigada. Tá Abraço. gravado. Compartilha. Tchau, mestre. Tchau, Até daqui a tchau. pouco. Tchau, Tchau. amigos.